Você já tentou perceber por que algumas pessoas conseguem fazer sucesso e as outras não? Você já parou para analisar o que distingue as pessoas do sucesso e das pessoas fracassadas? Nesse vídeo eu vou desvendar o segredo pelo qual algumas pessoas conseguem fazer sucesso e as outras não. Chamo-me Inácio Martins, mas antes de percebermos o segredo das pessoas muito bem eficazes, vamos entender o conceito do sucesso, porque existem várias definições sobre o sucesso. Para a maioria das pessoas, considera o sucesso como um alto estado de valiosa prosperidade. Para os outros, considera o sucesso como uma realização dos desejos do seu coração. Para alguns ainda, considera o sucesso como conquista das suas ambições. Todas essas definições estão corretas, mas a definição que é mais abrangente diz que o sucesso é o avanço pessoal e o crescimento e a realização progressiva de um objetivo valioso. Segundo essa definição, o sucesso não se avalia apenas em termos de ganhos financeiros ou status social, embora que possa incluir todas essas coisas. O sucesso real consiste quando você realiza uma tarefa de forma progressiva, avançando para frente, com vista a atingir um determinado objetivo. Uma das características das pessoas muito bem-sucedidas é a clareza. As pessoas muito bem-sucedidas, elas têm bem em mente uma imagem bem clara, definida e específica do que eles pretendem conseguir conquistar. As pessoas bem-sucedidas, elas sabem bem em sua mente em prol de que eles estão tentando conquistar. Enquanto que as pessoas fracassadas, elas apenas trabalham para o sustento, elas trabalham para suprir as 3 necessidades básicas do ser humano, que é alimentação, vestuário e abrigo. A maioria das pessoas fracassadas não tem um objetivo claro, específico, em que possa direcionar todas as forças para o alcance daquilo. Existe uma lei de intenção que diz que a sua intenção é que vai determinar aquilo que você vai conseguir na vida. Nesse caso, se a sua intenção é de trabalhar para suprir as despesas, é apenas as despesas que você vai suprir e nenhum centavo a mais será acrescentado. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, principalmente assalariadas, elas reclamam de que o que ganham não é suficiente para suprir as despesas. Isso acontece por causa da lei de intenção, porque na sua mentalidade está a intenção ou a ideia de ganhar o suficiente para suprir as despesas. E é isto que eles conseguem e não resta mais nada. É com toda a razão que, em algumas vezes, as remunerações podem ser menores, mas a lei de intenção funciona perfeitamente, quer você saiba ou não. Se esse conteúdo é relevante para ti, peço para que se inscreva no canal. Uma outra característica que distingue as pessoas do sucesso e das pessoas fracassadas é a forma de pensar. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor Ad Ika explica que a maioria das pessoas ricas, elas pensam de um jeito completamente diferente das pessoas pobres. Portanto, a maneira de pensar é que determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, determina os seus resultados. Toda ação é o resultado de um pensamento. O autor afirma que se uma pessoa pensar e agir como os ricos pensam e agem, a pessoa enriquecerá também. Porque o sucesso deixa pistas, o sucesso deixa rastros que podem ser seguidos ou mapeados por outras pessoas. Pensamento é a matéria-prima de toda realização. Aquilo que você pensa com mais frequência, você se torna. Se você quer triunfar na vida, vigie os seus pensamentos, porque é nele que existem os seus resultados futuros. Diz que o homem colhe aquilo que ele planta. Nesse caso, se você semear bons pensamentos na sua mente, você colherá bons resultados, mas semear maus pensamentos, você colherá maus resultados. Uma forma de você ser muito bem-sucedido é imitar as pessoas muito bem-sucedidas. Age como eles agem, pense como eles pensam, faz o que eles fazem, lê o que eles leem, assiste o que eles assistem, porque foi comprovado que se você imitar alguém fazendo o que ele faz, você obterá os mesmos resultados que ele. Mas no que as pessoas do sucesso pensam? As pessoas do sucesso pensam nas suas metas. As pessoas do sucesso, elas pensam nos seus objetivos a grande maioria do seu tempo. Cara, esse é o estranho segredo do sucesso do mundo. Vejamos exemplos a seguir. Se uma pessoa pensar muito em bebidas alcoólicas, ele se tornará um bêbado. Se uma pessoa pensar muito em tirar bens dos outros, ele se tornará um ladrão. Seguindo o mesmo raciocínio, se uma pessoa pensar constantemente numa carreira em que ele goste, imagina só o que ele vai se transformar. É óbvio que ele se transformará naquilo que ele pensa constantemente. As pessoas muito bem-sucedidas, elas pensam nas coisas
positivas, pensa nas coisas que quer que lhes aconteçam e busca a responsabilidade pelo seu sucesso. Enquanto que as pessoas fracassadas, elas pensam nas coisas negativas. As pessoas fracassadas, elas pensam nas dificuldades de vida, pensam em escassez, pensam em falta de dinheiro, pensam na falta de oportunidade, nas dívidas e busca a quem culpar pelo seu fracasso. E constantemente eles dizem, se Deus quiser, as coisas não acontecem. Se Deus quiser, as coisas acontecem se você quiser. É claro que Deus vai te ajudar se você começar a agir, mas se você permanecer aí sentado, nada de bom vai acontecer. Dizem que Deus alimenta os pássaros e fornece uma abundância de alimento, mas Deus não põe a comida na boca do pássaro. O mínimo que o pássaro tem que fazer é sair do seu ninho e ir à busca da comida. Existe uma lei que diz de que aquilo que você foca se expande. Nesse caso, se você focar nas dificuldades de vida, focar na falta de oportunidades, focar na escassez, você vai atrair essas coisas. Mas, por outro lado, se você pensar nas coisas positivas, do tipo pensar em abundância, se pensar na plenitude, você verá plenitude e abundância. As pessoas do sucesso, elas estão determinadas em fazer e ser o sucesso. Muitas das vezes eles dizem por si mesmo na sua mente de que não importa o tempo que ele leve, ele vai ter que ser uma pessoa bem-sucedida e trabalha persistentemente, direcionando todas as energias, todas as forças para conseguir ser muito bem-sucedido. Enquanto as pessoas fracassadas, muitas das vezes elas começam muito bem, mas quando se depara com certa dificuldade, logo desiste e dizem, isto é muito difícil, e não persiste. É por isso que o fracasso é muito comum nessas histórias. Se esse conteúdo está a te ajudar pelo menos um pouco, peço para que se inscreva no canal e clique no gostei. Outra razão pelo qual algumas pessoas fracassam é a falta da capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disto que elas não enriquecem. O autor Avi Ika afirma que se uma pessoa ganhar muito dinheiro sem estiver interiormente preparado para o sucesso, é provável que a sua riqueza tenha uma curta duração. O autor dá como exemplo os que ganham lotarias. As pesquisas indicam que, não importa qual for o valor do prêmio, a maioria dos que ganham lotarias, elas voltam ao seu estado financeiro habitual, isto é, a ter a quantidade de dinheiro pelo qual eles conseguem lidar com mais facilidade. As pessoas que enriquecem pelo próprio esforço, eles podem perder quase toda a fortuna que eles dispõem, mas elas conseguem refazer em curto período, porque interiormente estão preparados para fazer a fortuna e ser muito bem-sucedido. Portanto, para você ser muito bem-sucedido em qualquer área, desenvolva, procure em sua mentalidade uma área, uma carreira que você goste e comece a se formar. Vá numa instituição de ensino, matricule e comece a se formando, porque a única maneira de você ser muito bem-sucedido é se formando. Ou existe uma outra forma que funciona muito bem hoje em dia, é a autoeducação. Primeiro, procure em sua mente uma área ou uma arte em que você gosta, vá na internet, compra cursos nessa área que quer desenvolver e começa a estudar. Leia livros que falam sobre a matéria, vá no YouTube, assiste vídeos que falam sobre o tema e se desenvolva, porque para você ser muito bem-sucedido, você precisa ser uma pessoa melhor e uma maneira de ser uma pessoa melhor é se desenvolvendo. Benjamin Franklin, um estadista e um dos fundadores dos Estados Unidos, dizia que se você acha que a educação é cara, então experimenta a ignorância. Portanto, comece a se desenvolver, porque é só dessa forma que você vai ser muito bem-sucedido, tendo conhecimento específico na área em que você quer atuar. Muito agradecido e te vejo no próximo vídeo.